Sejam todos bem-vindos. Tenho o grande prazer e privilégio de apresentar minha grande amiga, doutora Elaine Drysdale. A doutora Drysdale é psicóloga e psiquiatra. Ela é professora de psiquiatria clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de British Columbia. Ela trabalhou como psiquiatra por mais de 30 anos em vários serviços médicos, incluindo mais de 25 anos como psiquiatra no programa doméstico de transplante de medula óssea para leucemia em British Columbia, na Agência de Programas de Cuidados Paliativos de Câncer de British Columbia. Ela deu inúmeras palestras para médicos a nível nacional e internacional sobre tópicos de psiquiatria no tratamento do câncer, transplante de medula óssea e experiências de quase morte. Em um estudo de pesquisa clínica que ela publicou no New England Journal of Medicine, ela coliderou uma reunião semanal por 6 anos para pacientes metastáticos, ajudando as mulheres a viver plenamente enquanto enfrentavam a morte. Ela foi convidada a fazer as homenagens em vários dos 35 funerais de membros do grupo, o que ela considerou uma honra. Há mais de 30 anos, ela vem se interessando em experiências de quase morte e tem falado sobre esse tema para famílias de pacientes falecidos, médicos e outros profissionais de saúde. Em 2018, a convidamos para dar uma palestra no Congresso aqui em Washington, D.C., para a Associação Médico Espírita dos Estados Unidos. E depois disso, ela aceitou o convite da Associação Médico Espírita Internacional para dar palestras em 3 diferentes países europeus, falando sobre experiências de quase morte, e de lá ainda fez palestra no 4º Congresso Mundial de Psiquiatria e Espiritualidade em Jerusalém. Ela acredita que a conscientização do processo de experiência de quase morte oferece um novo paradigma cheio de esperança para muitos pacientes ao lidar com a ansiedade de uma doença potencialmente fatal. Assim, Elaine tornou-se uma grande amiga nossa, já conhecida por vários de nossos grupos espíritas. E é uma grande honra tê-la nesse evento. Então, agora passarei a palavra para Elaine para apresentar sua palestra. Bem-vinda, Elaine. Thank you so much, Sonia. Muito obrigada, Sônia. Foi uma homenagem realmente maravilhosa. Sinto-me muito honrada por ter sido convidada a falar em um congresso tão ilustre, o primeiro Congresso Médico Espírita Internacional Virtual, e um grupo muito ilustre. Então, obrigada por me convidar. Hoje eu gostaria de falar sobre experiências de quase morte. Como podemos levar esperança aos doentes graves e pessoas em luto? Bem, certamente 2020 foi um ano e tanto, não foi? Passamos da negação da morte e escândalos políticos em vários países para a enorme ansiedade da morte por Covid e tremenda dor e sofrimento em todo o mundo com esta pandemia. É um choque para mim como as coisas mudaram tanto. Lembro-me de alguns anos um paciente me disse: nunca ouvi falar de ninguém que morreu, e você? Bem, certamente foi um choque que alguém fizesse essa pergunta, porque trabalhei em muitos ambientes médicos, em emergências e enfermarias médicas e enfermarias psiquiátricas. E já tinha atendido muitos pacientes suicidas e depois trabalhado
por muitos anos com pacientes que apresentavam doenças em risco de vida. Então fiquei muito surpresa que alguém pudesse negar tanto. Bem, este ano acho que poucas pessoas ao redor do mundo estão em negação com a Covid. Em cada 3 pessoas, em algumas regiões, é afetada direta ou indiretamente por um indivíduo com Covid. As pessoas se confrontam com a realidade que as pessoas realmente morrem e não é apenas uma fantasia ou pesadelo futuro. Eles se deparam em ter que consolar parentes ou pacientes assustados. As pessoas estão lidando com problemas de isolamento, perdas, depressão, faltas de propósito, pensamentos suicidas, abuso de drogas e overdoses. A pandemia Covid pôs em evidência as lutas existenciais que cada ser humano teve em algum momento. Ela despertou muito para os conceitos de doença, sofrimento ou morte. Eu gostaria apenas de mostrar brevemente algumas características. Isso é do Centro de Controlo de Doenças, relatório de agosto de 2020, voltado para a saúde mental este ano. Foi relatado, como vocês podem ver, no resultado final em meu slide, que os sintomas do transtorno de ansiedade triplicaram em 2019, a depressão dobrou, a ideação suicida dos entrevistados dobrou em 2018, de 4% para mais de 10%, e também se observou que vários subgrupos, adultos, jovens, minorias étnicas raciais, trabalhadores essenciais e cuidadores de adultos, remunerados tiveram resultados de saúde mental desproporcionalmente piores, aumentando o abuso de substâncias e elevada ideação suicida. Sabemos que as taxas de suicídio em todo o mundo costumam ficar perto de 800 mil pessoas cada ano, mas com Covid parece que houve um aumento de suicídios. Existem os fatores sociais de Covid-19 que acabei de mencionar, de isolamento e solidão, medo de estar positivo, se tornar um fardo, ostracismo social e luto, junto com problemas gerais de saúde mental. There are also other factors too, which I think will become problems. Mas também há outros fatores que acho que se tornarão problemas. Existem os pacientes Covid-19 de evolução arrastada, que são pessoas com doenças crónicas relacionadas à inflamação de vários sistemas do corpo. E sabemos que quando há inflamação no corpo, existem proteínas inflamatórias chamadas citocinas que são liberadas e chegam ao cérebro e podem causar depressão e confusão mental. Então acho que veremos alguns problemas nesse sentido também. Bem, lidar com a morte não é uma coisa nova para mim. Como a doutora Sónia Dói comentou tão bem em minha introdução, estive muito envolvida por vários anos liderando um grupo semanal para mulheres que estavam morrendo de câncer da mama. As mulheres nesse grupo davam coragem umas às outras e foi uma grande honra e ponto alto da minha carreira estar envolvida nesse trabalho. Mas posso dizer que o meu trabalho recente em psiquiatria certamente cresceu com urgência nas trincheiras. Vou discutir apenas alguns dos casos que vi nestas últimas semanas. Um jovem desesperado e isolado, Jackson, após uma overdose, sofreu danos cerebrais e estava a ser transferido para cuidados paliativos. A sua mãe perguntou-me o que deveria dizer a ele enquanto ele estava sendo transferido. Mais tarde, após a sua transição para o outro mundo, suas palavras foram: "Minha fé parece apenas teórica. Você pode me ajudar na minha dor?" Outra paciente sabia que estava morrendo, estava preocupada, mas era ateia e afirmou: não acredito na religião porque acredito na ciência. O que eu poderia dizer para ajudá-la? Aí um amigo, colega, médico especialista me ligou. A minha prima está com câncer em fase terminal. Ela está assustada e não é religiosa. O que devo dizer a ela? Como abordo o tópico da vida após a morte? E anteriormente, em algumas das minhas palestras espíritas, falei sobre a jovem mãe de 2 filhas com ideias suicidas devido à depressão associadas à doença crónica. Ainda a vejo.
e falei sobre um jovem pai com leucemia recidivante e uma filha de 8 anos que queria acabar com a vida para ter controle sobre a sua morte. Então, certamente, o atendimento aos pacientes tem sido muito intenso e essa intensidade aumentou este ano. Nas minhas palestras, é que em todo esse desafio do mundo, sofrimento, dificuldade, todos podemos dar esperança aos outros. Você não precisa ser um profissional da saúde para dar esperança. Como profissional de saúde há várias décadas, quero compartilhar algumas histórias clínicas e dicas que descobri por meio de experiências clínicas e de vida para aplicar a sabedoria da experiência da quase morte para ajudar outras pessoas, seja em ambiente médico ou não médico. Então, como os profissionais de saúde ou outros podem abordar o tópico da vida após a morte com pacientes perto da morte? Existem questões sobre por onde começar. O meu slide tem um erro tipográfico, deve ser por onde começar, mas pode haver incómodo com esse assunto, não querer causar angústia ou open a can of worms, abrir a caixa de Pandora, como dizemos em inglês. Pode haver preocupação com um dilema profissional de impor as próprias ideias religiosas. Na verdade, acho que este é um grande problema. Pessoas espíritas podem se sentir confiantes em suas próprias crenças, mas outros podem não se sentir tão confiantes e podem se ressentir do mais leve sinal de proselitismo. É um equilíbrio delicado compartilhar a fé versus a percepção de forças, a religião ou ideias teológicas. As instituições de saúde têm regulamentos definidos ou restrições contra qualquer atitude de proselitismo no ambiente de saúde. Então, como podemos ajudar nossos pacientes se sentimos que há um mundo espiritual ou queremos dar esperança para eles? Bem, experiências de quase morte são fenómenos clínicos válidos e fornecem uma ponte de conversa entre o campo clínico e o espiritual. São experiências clínicas genuínas. Discuti-las com um paciente não significa estar forçando dogmas religiosos, mas fornecendo informações valiosas sobre as experiências de outras pessoas. Estas experiências são comuns, ocorrendo em cerca de 5% da população em geral, surpreendentemente, e em 18% dos pacientes com reanimação cardíaca. As pessoas não falam muito sobre elas porque muitas vezes as mantêm em sigilo para que a experiência não seja ridicularizada. Mas podemos usar as histórias de experiências de quase morta para abrir a porta para outras experiências espirituais ou tópicos e dar esperança às pessoas. Então, quando tenho um paciente que tem medo de morrer, posso usar a consciencialização de experiências de quase morte para introduzir o tópico de morte e reduzir o medo de morrer de uma forma que seja integrante e esperançosa. Eu digo ao paciente: você já ouviu falar de experiências de quase morte? Bem, o que sabemos de pessoas que chegaram o mais perto possível da morte e ainda sobreviveram para falar é que o momento real da morte é pacífico para a pessoa que está morrendo, independentemente de como possa parecer aos espectadores, e além disso traz a possibilidade de um mundo espiritual. Você pode escolher aceitar as possibilidades espirituais ou não, mas sabemos que o momento da morte é pacífico. Podemos dar informações adicionais aos pacientes. O que é uma experiência de quase morte? Os especialistas médicos acreditam nelas? As pessoas podem dizer: ouvi dizer que existem razões médicas que podem explicar estas experiências, como o delírio causado por infecção ou morfina, isso não é verdade? Não pode tudo ser explicado pela biologia do cérebro morrendo? Como algumas pessoas podem ver o mundo espiritual? Portanto, vou abordar esses tópicos o mais brevemente possível, embora sejam bastante extensos, mas também gostaria de falar sobre alguns de meus pacientes e como usei histórias de quase morte para ajudá-los. Portanto, uma experiência de quase morte é um evento psicológico profundo que pode ocorrer a uma pessoa próxima da morte ou que não está próxima da morte, mas em uma situação de crise física ou emocional. Estar em uma situação de risco de vida, como talvez assistir a um acidente de carro, não é o mesmo que uma experiência de quase morte. Uma experiência de quase morte tem um padrão de percepções, criando um evento reconhecível e inclui elementos transcendentais e místicos.
e é um poderoso evento de consciência, não é doença mental. Em outras palavras, é o aumento da consciência quando a pessoa parece estar inconsciente ou clinicamente morta e, como disse, são surpreendentemente comuns e essa é outra razão pela qual todos devemos saber sobre elas. Então, quanto aos pacientes, um pouco sobre a história dos estudos de experiências de quase morte. Eram experiências relativamente desconhecidas até recentemente, até 1975, embora haja referências a elas em livros antigos e em pinturas da Idade Média. Mas foi em 1975 quando o Dr. Raymond Moody, um filósofo e médico, que mais tarde também se tornou psiquiátrica, reviu casos de 150 pacientes que haviam tido esses fenómenos que eles começaram a tornar mais conhecidos. Os quais se enquadram em 3 grupos: pessoas que tiveram paragem cardíaca e foram reanimadas, pessoas que chegaram muito perto da morte e experiências de morte de pessoas relatadas pelos familiares. Bem, ele escreveu um livro, Vida Após a Morte, que foi publicado em 1975 e se tornou um best-seller. Foi destacado em uma revista norte-americana muito popular na época, Reader's Digest, e influenciou a indústria do cinema, tornando-se prevalente e resultou em uma mudança na visão do mundo sobre a morte. Então, o que é que o Dr. Moody notou nas suas observações? Bem, ele descobriu que uma experiência de quase morte pode conter alguns ou todos de 9 elementos. Uma sensação de grande paz e ausência de dor. O paciente de repente sente essa sensação maravilhosa e a maioria das pessoas relata a sensação de uma experiência fora do corpo, de se elevar e flutuar acima do corpo e observar os eventos abaixo. Frequentemente eles mais tarde descrevem com precisão os eventos na sala de reanimação ou em outras salas visto de cima, ou podem relatar conversas nos corredores durante o tempo em que estiveram em coma ou em estado de paragem cardíaca. E muitas vezes eles têm experiências de serem puxados para um túnel escuro em alta velocidade até chegar a um lugar de luz radiante no final. E talvez esta seja a origem do termo a luz no fim do túnel. Algumas pessoas não relatam um túnel, mas sobem repentinamente ao espaço sideral e veem a Terra como seria vista pelos astronautas. E o Dr. Carl Jung teve essa experiência muito antes da Google Earth e dos mapas de satélite. Então as pessoas são frequentemente recebidas por amigos e parentes falecidos que as saúdam. Às vezes a pessoa que teve a experiência de quase morte não sabia que aquele amigo havia morrido. Às vezes ficam muito surpresos e dizem: o que é que você está aqui a fazer? Pessoas falecidas costumam brilhar com uma luz interior. Então a pessoa pode ser recebida por um ser de luz no fundo do túnel, que é percebido como uma energia omnisciente amorosa e é identificado variavelmente como Deus, Jesus ou outro ser espiritual. Então a ser de luz apresenta a essa pessoa uma revisão panorâmica da vida, desde o nascimento da pessoa e por toda a sua vida, e assim a pessoa observa e sente os efeitos das suas ações sobre os outros. A pessoa pode perceber que os atos de amor, mesmo que simples, são os de maior valor de vida das pessoas na Terra. Então há uma relutância em voltar. O moribundo pode ouvir que deve voltar à vida porque ainda não é hora de ele ficar. Mas o indivíduo reluta em voltar. Outras pessoas têm uma escolha, mas optam por voltar para ajudar os seus entes queridos. There are other elements that can occur. Há ainda outros elementos que podem ocorrer. Pode haver emoções intensas, percepções aguçadas, incluindo cores intensas, e algumas pessoas dizem que viram cores brilhantes que nem se vê na Terra, que são novas cores. Eles podem perceber a dimensão espiritual, que pode incluir paisagens vividamente memoráveis. Eles podem obter um conhecimento vital da natureza, do universo, podem ter um senso de unidade e interconexão, um senso de conhecimento do futuro, ou podem receber mensagens sobre o propósito da sua vida. Agora,
Algumas pessoas têm apenas um ou dois dos 15 elementos que costumam ser listados e é variável, nem todo mundo tem todos, mas você pode ver que, com experiências tão incríveis, as pessoas não gostariam de partilhar as suas histórias com pessoas que poderiam censurá-las, ou zombar delas, ou médicos que podem depreciá-las e dizer era tudo da sua cabeça, ou você estava muito doente. Sabemos que as semelhanças entre as experiências de quase morte ocorrem em diferentes épocas e culturas. Sabemos que em 1999 o pediatra Dr. Melvin Morse, no livro Mais Perto da Luz, escreveu as experiências de quase morte de crianças e descobriu que eram muito semelhantes às experiências de adultos, mesmo quando havia mínima contribuição religiosa. Uma criança de 10 meses engatinhou pelo túnel e o ser de luz foi identificado pela criança como o Pai Natal. As experiências de quase morte são semelhantes em indivíduos, independentemente da idade, do sexo, do nível de educação ou religião, e foram vivenciadas por pessoas de todas as religiões também, como ex-agnósticos e ateus. Desde o trabalho do Dr. Moody, surgiram muitas pesquisas e histórias pessoais de cientistas, psicólogos, médicos e outros que incrementaram o conhecimento nos últimos 40 anos, incluindo o psiquiatra Dr. Bruce Greyson e o neurocientista e psiquiatra Dr. Peter Fenwick, que é conhecido por muitos de vocês com o seu envolvimento com o movimento espírita e conferências. Pediatras, radioterapeutas, cardiologistas, neurocirurgiões, cirurgiões ortopedistas, muitos foram envolvidos desde 1975. Existe uma associação, a Associação Internacional de Estudo de Quase Morte, ou AINDS, que tem incentivado a pesquisa no campo e realizar conferências anuais. Bem, as tentativas de explicações médicas incluem o delírio de sepsis, medicamentos, efeitos colaterais e disfunções metabólicas. O delírio costuma ser chamado de estado confusional. As pessoas dizem, talvez tenha sido psicose ou hipóxia, sem oxigênio suficiente para os nervos ópticos, o que causam a visão do túnel, ou talvez fosse abuso de substâncias, ou talvez tenha sido a libertação da molécula DMT, que é o ingrediente ativo da ayahuasca. Talvez tenha sido uma convulsão, a estimulação do lobo temporal, mas nenhuma dessas explicações elucida como podemos obter novos conhecimentos sobre os indivíduos ou sobre eventos distantes ou futuros. Explicam apenas aspectos parciais. Elas podem explicar um sintoma ou parte da experiência, mas não tudo. Existem diferenças entre doenças mentais e experiências de quase morte. As apresentações clínicas são muito diferentes e o psiquiatra Dr. Bruce Greyson documentou as diferenças de contexto, conteúdo, memória do evento e os efeitos posteriores. Eu vou falar um pouco sobre o delírio, muito brevemente, e como é realmente diferente da experiência de quase morte. Então, se alguém disser, é só delírio, isso não é nada preciso. Delírio é muito diferente. Delírio é o funcionamento alterado do cérebro devido a condições médicas agudas. Causam distúrbio de atenção ou concentração e de consciência, de modo que a pessoa pode ficar desorientada quanto ao tempo ou lugar. Pode haver uma mudança rápida ao longo de horas ou dias a partir da linha de base. Pode haver mudanças no pensamento ou percepção. Pode haver alucinações visuais, raciocínios confusos, pensamentos não bem processados para a memória imediata e certamente também prejudicada a memória tardia. Clinicamente, pode haver alterações psicomotoras e comprometimento do sono, com ciclo sono-vigília e reverso fragmentado e distúrbios emocionais com emoções que mudam rapidamente e um estado de perplexidade. Então, como isso difere de uma experiência de quase morte? O delírio pode ser explicado pela doença ou doenças que afetam o funcionamento do cérebro. Uma experiência de quase morte você não pode explicar além das circunstâncias que desencadeiam a perda de consciência plena. Você não pode explicar como a doença ou o trauma iminente criaram a experiência. Trauma iminente sem doença pode criar esta experiência, como observar um acidente fora do corpo, e sonhos de estar morrendo também podem criar experiências semelhantes. Então não podemos explicar isso.
Os céticos podem tentar atribuir todas as características a explicações biológicas, mas algumas características simplesmente não podem ser explicadas biologicamente. Como alguém pode estar ciente de eventos não locais enquanto está consciente? Existem outras diferenças. No delírio, os sintomas de delírio flutuam ao longo do tempo e em intensidade. Em uma experiência de quase morte, é tudo ou nada. Externamente observa-se a pessoa em estado comatoso e mais tarde totalmente consciente. Internamente a pessoa está totalmente presente e pode estar observando a situação externa ou estar ciente de eventos reais verificáveis em outro lugar durante o tempo em que estiver tido como inconsciente. No delírio, os pacientes estão muito doentes, com consciência parcial e capacidade parcial de interagir, enquanto que a experiência quase morta, a pessoa está inconsciente, sem resposta, sem interações durante a experiência. No delírio, o pensamento é confuso, fragmentado, carece de consistência, a ideação paranoide pode mudar, não é fixa. É o que chamo de desordem confusa. Já em uma experiência de quase morte, a descrição da experiência é coerente, pode soar fantasticamente imaginativa para outras pessoas desinformadas, mas se mantém de uma maneira congruente. O conteúdo do pensamento difere entre os dois. Em um delírio existem ideias falsas, interpretações errôneas de identidades, muitas vezes são angustiantes, com medo, conteúdo de ideação. Afraid of diary events. The content is never inspirational. I have never in 30 some odd years seen. Eu nunca em cerca de 30 anos vi delírio que tivesse um conteúdo inspirador e nunca é sobre ser amado ou valorizado. Em contraste, na experiência de quase morte, o conteúdo tende a ser tranquilizador, esperançoso, inspirador. E o foco é a sensação de ser compreendido, valorizado e amado. Isso não é delírio. Em um delírio, a pessoa pode estar hipoativa ou agitada, mas em uma experiência de quase morte, a pessoa parece estar em um estado de paragem cardíaca ou coma. A reação emocional é diferente. Em um delírio, as emoções são instáveis ou mutáveis. Elas são medrosas ou suaves, ao passo que em uma experiência de quase morte, a pessoa tem emoções observadas durante o evento, mas depois expressa admiração, humildade, possivelmente gratidão, aumento de confiança e determinação, e as emoções são mantidas, elas não são instáveis ou mutáveis. E quanto à recordação? Bem, no delírio há pouco ou nenhuma recordação. As pessoas costumam se surpreender ao saber o que disseram ou fizeram enquanto estavam delirando. Enquanto que numa experiência de quase morte há a excelente memória de detalhes da experiência e as memórias se prolongam ao longo do tempo sem decréscimo das lembranças. Então, em um delírio, quais são os efeitos posteriores? Bem, o delírio tem pouco impacto na vida a seguir, a não ser do medo de ficar doente novamente. Que pesadelo, dizem as pessoas. Não me lembro muito, mas foi horrível. Não observei depois do delírio qualquer impacto positivo para o propósito da vida, ou de dedicação a uma causa, ou diminuição do medo de morrer. Enquanto que, com a experiência de quase morte, as pessoas normalmente vivem com mais intenção em seu propósito de vida. Elas sentem que têm um propósito de vida, têm um desejo maior de expressar amor aos outros, são mais filosóficas sobre as circunstâncias transitórias da vida e menos temerosas em relação à morte. Às vezes podem ocorrer circunstâncias duplas, uma experiência de quase morte e um delírio. Pode haver delírio parcial seguido de um clareamento e a pessoa pode ter algumas experiências espirituais e aí pode haver aumento da atividade delirante. Meu companheiro comentou um dia antes da sua morte: Helene, pensei que estava andando por uma rua e cheguei a um lugar com uma fechadura na porta. Eu abri a fechadura e você não vai acreditar o que estava do outro lado daquela porta. É incrível, um mundo totalmente diferente. Tive pacientes que me disseram isso também. Um paciente disse: bem, esta manhã a porta se abriu e eu vi todo o cosmos, as estrelas. Eu não tenho mais medo. Não tenho medo de morrer. Então ele teve o que parecia ser uma experiência parcial de quase morte, ou talvez um sonho.
sonho? Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre a estimulação do tempo laboral, porque a estimulação dos lobos temporais por uma sonda ou atividade convulsiva pode criar uma experiência parcialmente como uma experiência de quase morte, com sentimentos de amor, expansividade e unidade, mas isso não explica todas as facetas de uma experiência de quase morta. Não explica, como eu disse, novos conhecimentos sobre as pessoas, consciência detalhada de eventos em outros lugares ou novos conhecimentos de eventos passados ou futuros. Estas coisas que não podem ser explicadas por teorias biológicas que foram resumidas em um livro chamado Evidência de Vida Após a Morte. A ciência das experiências de quase morte discute as 9 linhas de evidências que, quando consideradas em conjunto, sugerem que realmente não podemos explicar as experiências de quase morte por meio de teorias biológicas. O livro foi escrito pelo radioterapeuta Dr. Jeffrey Long e pelo autor do best-seller Mr. Paul Perry, e fornece essas linhas de evidências que se opõem a qualquer teoria biológica oferecida como causa para experiências de quase morte. Então, eu discuto isso brevemente quando estou conversando com os pacientes e digo, bem, o que não pode ser explicado por teorias biológicas? Bem, o nível de consciência e alerta geralmente é maior do que na vida cotidiana, embora a pessoa esteja clinicamente inconsciente. E é por isso isso por si só é explicável do ponto de vista médico, não importa qual teoria seja considerada. E durante a experiência de quase morte, a pessoa pode ver e ouvir eventos que mais tarde são verificados por outros. E esses são chamados eventos verídicos que foram verificados. Como alguém pode ver um evento ou ouvir uma conversa com total precisão enquanto geograficamente distantes, enquanto está inconsciente, que normalmente não poderia ser ouvida mesmo com a maior consciência da vida diária? Algumas pessoas que passaram por experiências de quase morte e eram cegas ou significativamente deficientes visuais, tiveram experiências nas quais tinham visão normal ou supernormal, até mesmo alguns que nasceram cegos. Número 4. Elas podem ocorrer sob anestesia geral monitorizada em um momento em que sabemos que a experiência e consciência deveria de ser impossível. Número 5. As revisões de vida podem incluir eventos reais que podem ter sido esquecidos ou anteriormente desconhecidos pela pessoa. A pessoa pode receber novas informações durante o seu estado inconsciente que não sabia antes da experiência de quase morte e volta bastante surpresa para relatar que ficaram sabendo que havia morrido ou que algo havia acontecido ou algo que aconteceu no passado e que ela não sabia. Quando estas pessoas encontram seres conhecidos, estes são quase sempre pessoas mortas. Você esperaria que, se as memórias fossem do subconsciente, elas incluiriam parentes vivos. Além disso, às vezes, eles ficam sabendo da morte de um parente durante a experiência de quase morte, como acabei de mencionar. As experiências de quase morte de crianças, não expostas a doutrinas religiosas, são surpreendentemente semelhantes à das crianças mais velhas e adultos. Número 8, eles são notavelmente consistentes em todo o mundo, apesar das diferentes culturais. E número 9, é comum que as pessoas que passaram por uma experiência de quase morte experimentem mudanças em suas vidas que são poderosas e duradouras, e essas mudanças seguem um padrão consciente. Há uma 10ª linha adicional de evidências sobre experiências de morte compartilhadas, em que uma pessoa saudável compartilha algumas das experiências espirituais da pessoa que está morrendo. A visão compartilhada pode ser naqueles que estão fisicamente próximos ao leito da pessoa que está morrendo. A pessoa saudável também vê as energias espirituais, como a luz divina ou pessoas falecidas. O Dr. Jeff O'Driscoll, especialista em emergência médica, descreveu suas próprias experiências em seu livro Not Yet. Há também um programa chamado Shared Crossing Pathway, que é um programa dirigido por William Peters em Santa Bárbara, Califórnia, no qual ele documenta como são compartilhadas as percepções compartilhadas sobre o processo de morte por pessoas que estão emocionalmente próximas a pessoas que estão morrendo. Bem, o neurocirurgião de Harvard, Dr. Eben Alexander, escreveu: como muitos outros céticos científicos, eu me recuso e até mesmo a revisar estes dados.
Vou pular um pouco. Aqueles que afirmam que não há evidências de fenómenos indicativos de consciência ampliada acreditam que eles sabem da verdade sem precisar olhar para os factos. Esse foi o seu caso e ele disse que o acontecimento que mais convenceu um cético foi de uma experiência. Bem, os pacientes me perguntam se existe um mundo espiritual, porque então não podemos vê-lo? E eu me pergunto se isso tem a ver com o foco de percepção. Many of you have seen the book of Magic Eye. Muitos de vocês já viram o livro de fotos mágicas formadas por pequenos pontos em uma página. Se olham para eles, parecem pontos, mas se colocar a página perto do nariz e afastá-la lentamente, de repente você vê a imagem começar a formar forma em meio aos pontos e a imagem pode ficar bem elaborada, com fotos de animais e cenas subaquáticas. E será a mesma cena para todos que conseguem atingir esse foco. Portanto, parece haver um ponto ideal para o foco da visão. Existe um ponto ideal para o ponto focal para ver o mundo espiritual? Talvez haja um ponto focal de mudança para as crianças que são capazes de ver seres espirituais até a idade de 3, 5 anos, quando essa habilidade é perdida. Acredito que haja uma adaptação para viver no mundo físico, que precisa de limites para os objetos físicos. Precisamos ser capazes de ver o que é físico versus o que está na esfera espiritual. Caso contrário, podemos correr o risco de sofrer danos. Podemos tentar sentar a uma mesa que não esteja realmente no mundo físico. Então, talvez, à medida que a criança se adapta ao mundo físico, esse ponto focal se torne mais sólido para o mundo material denso. Talvez a capacidade de mover visualmente o ponto focal com flexibilidade para poder ver a energia espiritual menos densa seja perdida. Mas então, quando as pessoas estão a ponto de morrer, muitas vezes são capazes de afrouxar esse ponto focal e ver espíritos ou anjos vindo para recebê-los. Então acredito que a perda de ver a energia espiritual pode ser devido à adaptação para este mundo físico. Isso me lembra a história da minha mãe, quando ela estava morrendo, na verdade no dia em que ela morreu. Algumas horas antes da sua morte eu perguntei a ela: "Você vê alguém no quarto, mãe?" E ela acenou com a cabeça e eu disse: "Você vê os seus pais?" "Não." "Você vê o papai?" "Sim." "Você vê os seus pais?" "Não." "Está vendo o papai?" "Sim." Grande sorriso. Ela não estava falando naquele momento. Ela morreu algumas horas depois e acho que ela ficou muito feliz por ser escutada por meu pai. Bom, o Dr. Jeff O'Driscoll fala do véu se abrindo para os recém-nascidos e para os que morrem. E ele diz que é como uma cortina, talvez, com almas recém-nascidas entrando neste plano físico. E a cortina se abre um pouco e então, conforme as pessoas estão morrendo, a cortina se abre e elas se vão. E ele diz então que a luz da glória é mais visível para os outros quando a cortina se abre. Bem, é possível que existam certas frequências em certas áreas do cérebro que variam. O Dr. Peter Fenwick escreveu no livro Shining Light on Transcendence, a jornada não convencional de um neurocientista, e ele neste livro dá contas fascinantes e pesquisas avaliando a energia do cérebro e localizações anatómicas durante atividades espirituais, usando equipamento de EEG para avaliar frequências de ondas cerebrais e imagens funcionais de ressonância magnética para avaliar a medição espacial de áreas de maior metabolismo cerebral e magnetoencefalografia, que é o mais sofisticado atualmente para avaliar a ação de campos magnéticos no cérebro. Claro, não podemos realmente registar a atividade elétrica de alguém que está passando por uma experiência de quase morte, porque geralmente a pressão está nas tentativas de ressuscitação e não na varredura do cérebro. Portanto, podemos apenas olhar para outras atividades espirituais e inferir. E em 2019, o Dr. Fenwick publicou a primeira evidência neurocientífica fundamentando a experiência de enviar energia de luz observada externamente de uma pessoa para outra e o acoplamento dos remetentes e dos cérebros do destinatário durante o processo de doação de luz, de modo que cada um estava sendo avaliado. Sua energia estava sendo registada.
E quando o indivíduo enviava energia espiritual para o outro, o cérebro do remetente estava em um estado metabólico mais ativo, especialmente na área temporal esquerda. E, além disso, havia acoplamento de atividade cerebral do remetente e da atividade do destinatário, com os cérebros agindo simultaneamente um com o outro, mesmo através de portas fechadas. Isso é incrível e traz à mente palestras da física, de acoplamento ao nível das próprias subpartículas. Isso está além do meu domínio de compreensão, mas talvez o Dr. Fenwick possa informar sobre isso. Não havia comunicação interessante o suficiente entre os cérebros quando ambos usavam óculos de proteção, o que faz possível pensar na expressão da época que a alma é projetada através dos olhos, ou que quando você olha nos olhos um do outro, você sente uma alma. Então isso é muito interessante. E responde à pergunta: It was very interesting. But as experiências espirituais podem ser reduzidas somente à explicação sobre o funcionamento do cérebro? Não. Por outro lado, o desenvolvimento de técnicas de exploração indica que nosso sistema nervoso está programado para alguma capacidade de acessar e indicar a presença de energia espiritual e de um mundo espiritual. Bem, ok, vamos para outro assunto. É melhor eu passar para dicas práticas para abordar o tema da morte. Meu colega médico ouviu minha palestra e olhou meus slides, preparando-se para falar com o seu primo moribundo. E depois eu disse: você tem alguma dica para mim? E ele disse: bom, talvez você pudesse falar sobre como abordar o tema da morte. Então pensei bem, talvez seja melhor eu voltar ao básico. Então isso é o mais básico que eu poderia imaginar para dicas. O que eu faço com um paciente, especialmente se é um paciente novo para mim? Digo: como você se sente? Pergunta psiquiátrica típica, não é? E eu diria: você está preocupado? O que o preocupa? Você tem medo de sentir dor? Ou você tem medo de morrer? Ou é o medo do desconhecido? Ou medo de não ver os seus entes queridos? E às vezes faço perguntas sobre esperança relacionadas a um questionário de esperança. O que te dá esperança? Você foi criado ou segue uma determinada organização religiosa? Você tem práticas e crenças pessoais? Tal como a crença enfim, você acredita em Deus? Você acredita na vida após a morte? Você tem preocupações com o fim da vida? Ou preocupações ou questões práticas? Apenas perguntar isso, o que te dá esperança, você acredita em Deus ou na vida após a morte, é muito importante se você está atendendo alguém em uma casa de repouso ou alguém que tem uma doença terminal. E esta é a referência para o modelo de esperança desenvolvido por médicos para orientar a avaliação espiritual. Aí eu falo para a pessoa, e já disse antes, mas vou repetir porque é importante. O que sabemos de pessoas que chegaram mais perto do que se pode chegar da morte e ainda sobreviveram para falar é que o momento real da morte é pacífico para a pessoa que está morrendo. Independentemente do que possa parecer aos espectadores, e além disso levanta a possibilidade de um mundo espiritual. Você pode escolher aceitar as possibilidades espirituais ou não, mas sabemos que o momento de morrer é pacífico. Bem, eu enfatizo o contraste entre as observações externas e a experiência interna da pessoa que está morrendo. Há o exemplo de um homem que foi eletrocutado, que deve ter parecido bastante violento para qualquer observador que testemunhou o que o seu corpo experimentou, e ainda assim ele descreveu sentimentos de paz absoluta, com o som de sinos e uma qualidade ordenada para a experiência. Portanto, seja qual for a aparência externa, sabemos que para a pessoa que está morrendo por dentro é uma sensação de paz, o que é muito, muito útil saber. E esse conhecimento foi muito útil para um pai que viu o seu filho desmaiar. E o pai teve stress pós-traumático depois disso, com pesadelos recorrentes. E conversamos sobre o facto de que o seu filho estava experimentando provavelmente era paz, mesmo que aparentemente fosse perturbador para o pai. E isso realmente ajudou muito o pai.
Podemos oferecer isso a pessoas com doenças terminais, e especialmente agora, em tempos de Covid, quando as pessoas podem ficar doentes tão rapidamente. É bom ser tranquilizador, é comum que os moribundos tenham visões ou sonhos de entes queridos que já faleceram para recebê-los e acompanhá-los para o outro lado. O Dr. Christopher Kerr falou sobre isso em sua palestra e acabou de falar sobre isso sobre a minha mãe. E você pode perguntar, você já teve sonhos ou visões de entes queridos que já fizeram a passagem vindo para ver você? Fortaleça os elementos de boas-vindas dos entes queridos e da comemoração. I'm going to skip over this case. Vou pular este caso, mas vou passar rapidamente para isso. Era uma mulher que eu mal conhecia e ela estava em tratamento paliativo. Ela era amiga de um amigo e eu perguntei a ela como ele estava e se ele tinha tido algum sonho interessante. E ela disse que o seu irmão falecido tinha aparecido em seus sonhos. Eu disse que ele estava esperando para comemorar com ela e que a comemoração seria para lhe ajudar. Contei a ela sobre experiências de quase morte e citei a carta de Going Home sobre ir para casa no céu e ela adormeceu em um estado completamente relaxado e feliz alguns minutos depois e morreu durante o sono naquela noite, o que era completamente inesperado. Não esperávamos que ela falecesse nas próximas várias semanas. Então essas são algumas das coisas que digo aos meus pacientes, mas às vezes vocês podem levar um cavalo até à água, mas não pode fazê-lo beber. Lembro-me de uma amiga que havia dito nos estágios finais da sua doença: ninguém se atreva a me converter em meu leito de morte. Bem, eu estava com ela na época em que ela morreu e certamente tive muito cuidado sobre o que disse, mas eu usei lembranças felizes de nossas fogueiras noturnas que compartilhamos durante muitos verões e falei sobre apreciar a beleza da luz, do fogo e a felicidade de estar rodeado de amigos amorosos e de como havia quase uma quantidade hipnotizante na luz. E foi maravilhoso olhar para aquela luz. Foi assim que eu lidei com aquela situação e com a minha paciente que falava: eu acredito na ciência, não acredito em Deus, nem na vida após a morte. Eu disse: existem muitos cientistas que realmente acreditam em Deus ou na vida após a morte. E eu estou muito interessada em suas experiências de morte, se você quiser falar sobre elas. Mas tudo bem, preciso que você saiba que não estou pressionando por isso, porque se eu tivesse pressionado, isso seria desrespeitoso com ela e ela se sentiria assediada e desconfortável. Podemos usar metáforas para sugerir esperança, como uma mulher que viajou muito, e pode-se dizer: como você se sentiu antes de partir para a África? Um pouco apreensiva? Como você se sentiu quando chegou? Deve ter sido difícil imaginar antes de você estar lá, mas que aventura emocionante você teve lá quando chegou lá. Portanto, há uma sugestão subliminar de esperança de viajar e de que será bom. Vai ser uma boa experiência. Podemos usar metáforas de luz, podemos falar de celebrações do passado e talvez de encontros futuros. Vou falar rapidamente sobre Lisa, uma esposa moribunda de 28 anos com crenças mínimas que disse: o que acontece quando morremos? Como é morrer? Bem, a equipa chamou a equipa de consulta de cuidados paliativos que descreveu em detalhes claros as mudanças físicas da morte. Ela estava apavorada, ela ficou horrorizada. Então ela foi encaminhada a mim para vê-la porque ela estava com ansiedade aumentada. Bem, e não era de admirar. Eu disse: você foi informada como realmente se sente por dentro, psicologicamente, sobre isso que você está passando a partir de relatos de pessoas que estiveram perto de morrer? E ela respondeu: não. Então, é claro, comecei a minha pequena discussão sobre as experiências de quase morte e o que as pessoas vivenciaram. E conversamos sobre o tio dela que havia morrido e com quem ela adorava rir e como ela iria vê-lo novamente e eles iriam se divertir muito do outro lado. As 3 semanas seguintes foram transformadas de terror e imagens macabras de estar no túmulo para a esperança de um reencontro celestial com seu tio e de comemoração juntos. Eu também falei sobre sonhos equivalentes à experiência de quase morte e que podem ocorrer para ajudar as pessoas e perderem o medo da morte.
Falei um pouco sobre experiências de morte compartilhadas com doentes terminais e onde uma pessoa saudável compartilha algumas das experiências espirituais. William Peters, em sua passagem compartilhada, possui protocolos que auxiliam os casais quando uma pessoa está morrendo e reforçam a conexão com o casal. Portanto, isso aumenta a probabilidade de uma experiência de morte compartilhada, talvez telepaticamente, e de modo que a pessoa sobrevivente tenha visões ou sonhos ou comunicação telepática. Agora quero falar sobre a história de Jackson, porque essa história combina tantos elementos de que estamos fazendo na época da Covid, com lidar com pessoas que estão internadas e com medo de morrer com tristeza. Então tudo isso ocorreu nas últimas semanas. Minha paciente Mary é uma paciente que teve problemas médicos graves, um tumor cerebral, perda de um olho, transplante de medula e um filho com doença mental. O seu filho Jackson, de 40 anos, teve repetidas overdoses, com várias paragens cardíacas, levando a graves lesões cerebrais, convulsões e internação na UTI. Na última, ela estava intransigente por anos com relação a deixar aquela vida. As principais tentativas de intervenção, hospitalização e tratamento não tiveram sucesso. Eu fiz uma visita domiciliária e até tentei ajudar a mediar no seu tratamento por meio de departamentos de emergência, departamentos psiquiátricos e programas de abuso de substâncias. Não obtivemos sucesso. Ela estava então preocupada que ele estivesse sofrendo aí mais agora, que ele tinha uma lesão cerebral grave do que antes da overdose. Ele havia dito: eu quero morrer, a dor está sempre dentro, rasgando-me e rasgando. Durante anos e novamente após o seu episódio mais recente após a sua lesão cerebral, ele dizia: ajudem-me, eu quero ir. Ele tinha uma capacidade limitada de se comunicar. A decisão foi tomada em seu nome, por seus pais, de descontinuar as medidas de suporte de vida sem sonda de alimentação, pois isso seria consistente com o que ele gostaria. Ela teve culpa e ambivalência sobre a decisão por ele de ser transferido para um leito de tratamento paliativo e de interromper as medidas de suporte de vida. Conversamos sobre como era importante que ela seguisse o que acreditava que ele gostaria. Quando ele estava prestes a ser transferido para a clínica de tratamento paliativo, a mãe disse: o que devo dizer a ele quando ele for transferido? E eu disse: diga a ele o quanto ele é amado e sempre será amado. Isso é muito emocionante para mim, desculpem. Ele foi amado nesta vida física e será amado no próximo mundo. Pergunte se já sonhou com visitantes ou viu outras pessoas por perto para recebê-lo. Ele aparentemente não respondeu. Diga a ele que deixar este corpo será um alívio e será tranquilo. Falar de uma possível festa do outro lado quando ele chegar. Ela o banhou, em suas palavras, com amor pelos 42 dias de sua vida após a overdose e ele morreu bastante pacificamente, como eu esperava. Ela era uma cristã protestante conservadora, mas agora menos rígida em suas crenças. Ela temia que ele pudesse ser punido no inferno pela tentativa de suicídio, o que ajudou os seus pais enlutados. Bem, apreciando a complexidade do luto para começar, caminhando ao lado dela como testemunha do seu sofrimento, somos testemunhas uns dos outros em nossas trajetórias de vida, sem tentativas simplistas de tranquilização. Não diga que sei como você senta. Ouvir e interrogar. O pai de Jackson se sentiu dominado pela tristeza e culpa por ter ficado com raiva do seu filho. Discutimos por telefone em uma conversa virtual. Eu disse: tudo bem, Davida. A raiva é uma reação natural aos comportamentos de Jackson e era realista no contexto. Era natural sentir-se culpada por sua raiva. A doença mental de Jackson era sutilmente confusa e ambígua, o que tornava difícil entender e aceitar o seu comportamento. Eu disse: tenha compaixão de si mesmo, e sua raiva era natural, e a sua culpa era natural. Tenha compaixão por Jackson. Somos todos imperfeitos. A vida é mais difícil para alguns. Então eu enfatizei
que eles amavam Jackson e ele os amava. A raiva no relacionamento não negava a presença do amor e Jackson sabia em sua alma que era amado. Então, como usei uma discussão mais aprofundada sobre a experiência de quase morta? Bem, ela tinha crenças cristãs antigas, mas agora ambivalentes, mas estava interessada em ouvir o que eu havia aprendido com as histórias de experiência de quase morta. Ela não estava tão familiarizada com isso, tendo vindo de uma formação cristã mais ortodoxa e não ter uma experiência própria. Discutimos muitos recursos das experiências de quase morte e as aplicamos a Jackson. Ele agora estava livre das restrições do corpo mental e fisicamente doente. Ele queria liberdade. Talvez ele estivesse desfrutando de novas paisagens, aventuras e cores gloriosas nunca vistas na Terra. Ele adorava fotografar a natureza e, portanto, teria adorado as novas e lindas cores. Ela continuou: é benéfico considerar onde ele pode estar espiritualmente no momento. Possivelmente, ele observou e apreciou a homenagem muito atenciosa à celebração da sua vida realizada em meio da natureza. Ela leu em seu funeral: lembrar que um túmulo é apenas uma cortina para o paraíso atrás. Versos escritos pelo poeta René-Marie Rilke que ressoaram em nossa discussão sobre o véu entre esta vida e a próxima. Ela tinha-se preocupado com a punição no inferno para Jackson. Discutimos conceitos de vida terrena como escola para a alma e que a revisão de vida em experiência de quase morte enfatiza uma avaliação amorosa do que foi aprendido com a experiência de vida na Terra ao invés de enfocar o castigo. Também falamos sobre o facto de ter observado que a depressão pode diminuir a fé. Certamente Deus não o puniria por um sintoma de depressão. Ela me disse: isso é tudo muito reconfortante. Conversamos mais sobre a história da experiência de quase morte, que sugere que não estamos sozinhas. Nossas lutas não passam despercebidas. Existem citações bíblicas de que Deus vê tudo, mas essas citações podem assumir um significado mais vibrante quando reforçadas pelas histórias de experiência de especialistas em quase morte, que indicam que existe um mundo espiritual e que nossas lutas são vistas talvez por incontáveis espíritos, anjos ou amigos em transição. Eu disse a Mary, quando ela se sentiu isolada, solitária e desesperada: você pode pensar que seu sofrimento passou despercebido, mas as histórias de experiência de quase morte sugerem que a sua vida pode estar realmente em um palco, talvez como o Carnegie Hall, que parece vazio, mas poderia haver vários milhares de almas na plateia absolutamente torcendo por você, gritando: você está fazendo um trabalho maravilhoso, continua. Porque sofremos com desafios extremos e excessivos. Mary às vezes se perguntava se estava sendo punida. Nossa jornada na Terra é experienciar a vida e ganhar perspectivas conforme sugerido pela revisão da vida. É o que eu disse a Mary. Talvez Mary, com muitos desafios extremos, fosse uma aluna do programa avançado. Ela iria se formar não no 12ª série, mas com um PhD. Esse comentário trouxe humor, reconhecimento do grau de stress e uma nova interpretação espiritual para os desafios médicos extremos e a angústia familiar em sua vida. Sim, ela estava no programa avançado, com certeza. Usei experiências de quase morte terapeuticamente de outras maneiras, trabalhando com pacientes moribundos que estão preocupadas com as suas próprias perdas antecipatórias. Já que era uma cristã convertida, que estava com medo. E vou resumir isso muito rapidamente, que ela não veria seu marido, porque ela sentiu que ele não seria salvo porque ele tinha um sistema de crenças diferente. Ela conversou com o seu pastor, que concordou com que não seria salvo. Ela conversou com o seu médico de família, que não teve tempo para resolver isso. Então ela foi encaminhada para mim. Conversamos sobre experiências de quase morte e como ela precisava pensar fora da caixa e que muitos cristãos próximos tiveram experiências de quase morte e que assim como ela provavelmente amou o seu marido, Deus também amou o seu marido e poderia encontrar alguma solução amorosa além do que nossas mentes limitadas
limitados poderiam imaginar sobre o céu. Às vezes digo aos meus pacientes que somos como pequenas lagartas. Vemos apenas um pouco do chão que está à nossa frente. Não temos a menor ideia do que está lá fora, como a borboleta. Isso se desfez e ela morreu com mais paz de espírito sobre o futuro do marido. Eu gostaria de falar agora sobre o uso de experiências de quase morte terapeuticamente para a ideação suicida. Falei anteriormente, no início desta palestra, sobre o aumento da incidência de ideação suicida e suicídios com Covid. E é uma preocupação, por isso é importante perguntar se alguém está tendo pensamentos suicidas. A pessoa pode não estar em um ambiente psiquiátrico, então estamos vendo pessoas que estão isoladas com Covid em quarentena. Estamos vendo, você sabe, assim como outros pacientes que tive, que não estavam em ambientes psiquiátricos, eles estavam em ambientes médicos, mas estavam tendo ideação suicida. Confie na sua intuição. O que eu digo às pessoas pode parecer sem esperança, embora a realidade não seja sem esperança. Pode parecer que é, mas a realidade é que não há falta de esperança. Ferir a si mesmo pode ser um desastre de efeitos permanentes, para o que é provavelmente uma situação muito transitória ou humor passageiro. Se você não tiver a certeza, envie a pessoa para o departamento de emergência ou ligue para o 911. Quanto aos pacientes suicídios, sobre experiências de quase morte e que esses milhares de relatos sugerem que existe uma dimensão espiritual, que somos conhecidos pessoalmente e amados, nossas vidas são importantes e têm propósitos e significados individuais. Amar os outros é o mais importante. Para um pai que pensou em cometer o suicídio, eu disse: seus filhos precisam saber que são amados. Eles precisam de você. Sair cedo pode esvaziar e enviar uma mensagem vitalícia pela qual não valia a pena viver, que não são suficientemente valorizados. Falo sobre as possíveis consequências para o suicídio, de ter que talvez refazer a dor ou os desafios da vida. Se a vida de alguém é tirada prematuramente, eu falo: e se você chegasse ao outro lado e dissesse: não, ainda estou ciente, cometi um erro, mas é muito tarde. Agora há a história de uma mulher que deu um tiro no peito e ela soube que teve uma experiência de quase morte e ela aprendeu que do outro lado, que se ela ficasse do outro lado, ela teria de reviver toda essa dor desde o início e ela não queria continuar a partir daí. E então ela concluiu: eu não estaria me poupando de nenhuma dor e não queria passar por tudo aquilo de novo. Discuti essa história com uma paciente minha, Lara, que estava tendo pensamentos suicidas. Na consulta seguinte, ela afirmou que teve uma ideação suicida passageira, mas que meus comentários sobre essa outra paciente tiveram um impacto tão grande que ela não ousou pensar em agir de acordo com esses pensamentos. Não quero passar por todos estes problemas de novo. Portanto, existe o papel de ensinar sobre experiências de quase morte para pacientes na emergência e em ambientes de internação e ambulatório e, em seguida, clínicas de prevenção do suicídio. Mas, certamente, enfatizo que sim, acredito que há outro plano e é isso que essas histórias indicam, mas que não devemos assumir prematuramente que parece haver um plano definido e que devemos cumprir certas coisas deste lado, nesta vida terrena. Procuro dar esperança e, por exemplo, mesmo com uma doença terminal, uma mãe me disse: cada dia a mais que eu consigo viver é mais um dia que os meus filhos têm em mãe. Costumo dizer essa frase aos meus pacientes. A mãe que disse isso era mãe de um dos meus membros do meu grupo de câncer metastático, muitos anos atrás. Ela tinha 3 filhos pequenos e faleceu, mas ela estava determinada a viver o máximo que pudesse e eu contei essa situação a tantos pacientes desde então para lembrá-los de que eles têm um propósito na vida enquanto estiverem vivos e eles ainda têm um propósito para estar vivendo. Mesmo com a doença terminal, um pai pode demonstrar ser um herói para os filhos com o seu legado. Nossas ações são importantes. Cada dia mais vivido pode ser apenas o suficiente para um novo medicamento, ou os antidepressivos de cura também podem ajudar a aumentar a resiliência.
muitas vezes dentro de alguns dias, então também considerarei isso. Assim, seguindo em frente, podemos usar as experiências de quase morte para promover o desenvolvimento espiritual e ressaltar a possibilidade de um propósito maior na vida, em um contexto maior para a compreensão do sofrimento. Existem ramificações da experiência de quase morte na terapia, da terapia de experiências de morte compartilhada, terapias baseadas na reencarnação, onde as pessoas passaram pela regressão a vidas passadas e pela regressão entre as vidas. Existem abordagens de terapia de comunicação após a morte. Então, tudo isto, creio eu, surgiu do interesse de experiências de quase morte. Brian Weiss, psiquiatra, escreveu sobre a regressão de vidas passadas, assim como Linda Bachman, psicóloga. E as pessoas usam a hipnose clínica nesses casos com atenção concentrada para atingir um estado de transe relaxado e então relembrar vidas passadas e lições aprendidas. A comunicação induzida após a morte também tem sido uma terapia nova que ganhou algum interesse, na qual a terapeuta usa técnicas de EMDR e som hemissincrónico e as pessoas podem repetidamente ter a sensação de ver entes queridos falecidos. Os mecanismos não são totalmente compreendidos. Não sei se o lobo frontal está sobrecarregado e outras partes do cérebro tornam-se mais ativas no processamento. Não sabemos totalmente, mas as pessoas acham isso muito útil. Então é por isso que estou mencionando isso agora com essas referências no meu slide. Bem, finalmente precisamos ensinar as pessoas sobre as experiências de quase morte. Às vezes a experiência de quase morte é considerada um assunto tabu. Não é um tópico regular na Faculdade de Medicina ou em treino em cuidados paliativos ou em programas de psiquiatria, tampouco em unidades de trauma ou em ambientes de emergência ou em conferências médicas ou circuitos de educação médica. Na verdade, o tópico mal era evidente em uma biblioteca de cuidados paliativos que eu vi. Os livros eram 98% sobre luto, lidar com a perda e finalidade da morte. Bem, por que tem sido esse assunto tabu? Há medo de que seja politicamente incorreto discutir religião ou espiritualidade na medicina? Talvez a ideia equivocada de que seja proselitismo religioso, ainda que seja um fenómeno clínico comum a vivenciado. Pode haver medo de que não seja cientificamente compreendido e, portanto, deve de ser ignorado. Falta a consciência de que é uma experiência profunda que tem consequências psicológicas e espirituais e pode ser usada para ajudar as pacientes. A falta de ensino sobre isso é uma forma de incompetência médica. Fui chamada para a enfermaria de cuidados de saúde uma noite e havia 2 pacientes jovens ansiosos. Eles estavam com medo de morrer, ansiosos e em pânico. Eles receberam Ativan e disse-lhes para se concentrarem na respiração. Bem, um dos pacientes aumentou a ansiedade, um ataque de pânico, de que logo ele não estaria mais respirando, então isso só piorou as coisas. Não houve uma única menção a experiências de quase morte. A Ativan normalmente acalmava a sua ansiedade. Falei com ela sobre experiências de quase morte e ela simplesmente relaxou. Foi inacreditável. Ela falou, obrigada por ter vindo, e inicialmente falou, bom, só por alguns minutos, mas depois falou, fica mais um pouco, me conta mais. Portanto, há tantos benefícios que podemos oferecer aos pacientes falando sobre experiências de quase morte. A retenção de informações sobre o tópico da experiência de quase morte é, na verdade, uma forma de incompetência médica, se o sofrimento pode ser reduzido se falássemos disso. Educação sobre experiência de quase morte pode ser obtida no site da IANDS e há vídeos recomendados sobre experiência de quase morte que os profissionais médicos precisam saber. Um vídeo de Vida Após a Vida, baseada no livro do Dr. Raymond Moody, e A Vida Após a Morte, de Paul Perry. Todos nós podemos fazer a nossa parte. Assim como as ondas se espalham, os profissionais de saúde devem levar o ensino da experiência da quase morte a todos os ambientes médicos e às escolas de medicina e programas de residência. Não precisamos fazer parte de uma profissão de saúde para espalhar a palavra de que a morte não deve de ser temida. A consciência das experiências de quase morte é uma forma de introduzir o tópico da morte e de reduzir o medo de morrer de uma forma intrigante e esperançosa.
É como uma mulher moribunda declarou: eu me sinto um pouco ansiosa, mas sempre fico um pouco ansiosa quando começo uma nova jornada. E gostaria de terminar com uma citação de um psiquiatra, Dr. George Ritchie, que teve a sua própria experiência e disse: a morte nada mais é do que uma porta de entrada para o outro lado. A vida continua para sempre. Com isso, gostaria de encerrar a minha palestra e agradeço o seu tempo e interesse. Muito obrigada, Helena. E muitas pessoas falam sobre a experiência quase morta, mas somos muito, muito gratos por você compartilhar a sua vasta experiência clínica em experiências de quase morte e particularmente a sua abordagem de usar a consciência de experiências de quase morte para pacientes em crise física ou emocional. Porque isso dá um significado útil para terminar, ou significado terapêutico para terminar. E isso é muito, muito útil. Tenho certeza de que muitas pessoas em nosso público se inspirarão nos exemplos, nas experiências que você trouxe em sua palestra. E nós não podemos agradecer por sua grande contribuição para o programa deste evento. Muito obrigada. Esta foi uma experiência valiosa que você trouxe sobre o uso da experiência quase morte como uma terapêutica. Muito obrigada. And the use of NDEs as a therapeutic tool. Thank you. Muito obrigada, Sónia, e agradeço a oportunidade de falar e quero reforçar que qualquer pessoa pode ensinar aos outros sobre estas experiências. Você não precisa ser profissional de saúde. Obrigada. Thank you.